Olá, galera! Professor Carlinhos, da Maticar Vídeos Matemáticos. Estamos aqui para a 15ª aula da playlist Revisão Final de Matemática para o concurso da Prefeitura Municipal de Taubaté 2022. Nessa 15ª aula, o assunto que eu estarei trabalhando com vocês é sobre volumes, beleza? E aqui também eu encerro a nossa playlist. Então, como dizia minha avó, chegou a hora da cobra fumar. Vem comigo! Bem, galera, vamos lá então para o nosso exercício 1, tá? De Unesp 2010. Para fabricar uma determinada peça, são utilizados 125 centímetros cúbicos de aço derretido. Então, 125 é para uma peça. Então, com 2 litros de aço derretido, o número de peças iguais a essa que poderão ser feitas. Olha, gente, para determinar o número de peças que eu posso, construir com 2 litros, sabendo que cada peça consome 125 metros cúbicos de aço, eu tenho que pegar o volume total de material que eu tenho, então volume total, V total, e dividir pelo volume de uma peça. Pelo volume de uma peça. Só que observa o seguinte, o volume total que eu tenho aqui, ele está em litros, e o volume da peça está em centímetros cúbicos. Então, eu não posso efetuar essa divisão. Eu tenho que mudar para a mesma unidade de medidas. Então, lembrando, tá? Que 1 litro, isso aqui é uma relação importante, se você não conhece, tá? Anote aí. 1 litro corresponde a 1.000 centímetros cúbicos. Como eu tenho 2 litros de aço, então 2 litros de aço vai corresponder a 2.000 centímetros cúbicos, beleza? Então, o volume total de material que eu tenho são 2.000 centímetros cúbicos, então 2.000, dividido pelo volume de uma peça. Então, aqui no enunciado está dizendo que para uma peça são usados 125 centímetros cúbicos, então agora é só fazer a divisão. 2.000 dividido por 125, tá? Vai me dar um total aqui de 16 peças, beleza? Tá? Então, era um exercício que envolvia volume e também conversão de unidades de medidas. É importante saber esta relação aí, que 1 litro corresponde a 1.000 centímetros cúbicos. Resposta alternativa C de Carlinhos. Show? Então tá aí, gente, a solução do nosso exercício 1. Vamos lá para o exercício 2. Bem, aqui no exercício 2, tá? Unesp já é 2021, Prefeitura de Osasco. Considere uma embalagem com o formato de um bloco retangular, como mostra a figura. Quando eu falo bloco retangular, seria o conhecido paralelepípedo reto-retângulo, cujas medidas das arestas em centímetros estão indicadas por x, y, z. Então, aqui, ó, comprimento x, largura y, altura z do nosso bloco. Sabe-se que os números representados por x, y, z são múltiplos consecutivos de 5 e que sua soma é igual a 45, ou seja, a soma do x, y, z é 45. Desse modo, o volume deste bloco é... Olha, para calcular o volume de um bloco retangular, eu tenho que saber as suas dimensões, porque o volume é o produto das 3 dimensões, tá? Olha,
O que está dizendo, então? Que x, y, z são 3 múltiplos, tá? São 3 múltiplos consecutivos de 5. Olha, gente, múltiplos de 5 são os números que vão indo de 5 em 5. Não? Então, múltiplos de 5, eu poderia ter aqui 0, depois eu somo 5, eu tenho o próximo, 5. Somo mais 5, tenho o próximo 10. Somo mais 5, tenho o próximo 15. E por aí vai, tá? Vai de 5 em 5. Então, considerando aqui o comprimento da nossa figura como x, o y seria o consecutivo dele, tá? Então, o y, ele iria corresponder a x mais 5, para ter o próximo consecutivo múltiplo de 5. E o z seria o próximo consecutivo, então, somando 5 unidades no x mais 5, seria x mais 10, tá? Tá aí. Tá aqui a sequência de 3 números consecutivos múltiplos de 5. Eu considerei o primeiro como x, então o segundo seria x mais 5, então vou considerar o y como x mais 5. O próximo, que seria o z, mais 5 unidades, seria x mais 10. Olha, galera, tanto faz se eu considerar o primeiro como y, então o x seria y mais 5, o z seria y mais 10. Não tem problema nenhum, beleza? O que está dizendo? Que a soma desses 3 números, então se eu somar o x com x mais 5 e com x mais 10, a soma desses 3 números tem que me dar 45. Então, daqui eu vou tirar o valor do x, tirando o valor do x, eu acho o valor do y e acho o valor do z, que são as 3 dimensões. Depois é só multiplicar essas 3 dimensões, eu tenho o volume do meu bloco retangular, tá? Somando x mais x mais x vai dar 3x, 5 mais 10 dá 15. Equaçãozinha aqui de primeiro grau, 3x mais 15 igual a 45, beleza? O 15 está somando, passa subtraindo o 45, 45 menos 15 dá 30, 3x igual a 30, o 3 está multiplicando, passa dividindo, x igual a 10. Então, olha, o x é igual a 10, então o comprimento aqui do bloco vai ser 10, a largura que é y, o y, como é x mais 5, 10 mais 5, 15, beleza? Tá? E o z seria 10 mais 10, o z igual a 20. Então, o volume de um bloco retangular é o produto das 3 dimensões. É o produto de x vezes y vezes z, que são as suas 3 dimensões. Então, seria 10 vezes 15, vai dar 150. 150 vezes 20 vai me dar 3.000. Então, eu vou ter aqui 3.000 centímetros cúbicos. Show? Tá? Então, a resposta aqui se encontra na alternativa C de Carlinhos. Tá? Então, aí, olha, envolveu, né, o volume de um sólido geométrico, tá? Né, chamado bloco retangular ou paralelepípedo retângulo, né? E também o conceito de múltiplos nesse exercício. Ok, galera? Tá? Se quiser aprofundar mais, eu tenho aí no meu canal do YouTube uma playlist sobre prismas e paralelepípedos, que são esses blocos retangulares. É só assistir essas aulas que você poderá aprofundar mais nesses assuntos. Show? Vamos lá. Questão 3. Olha, a questão 3, ela já está falando o seguinte, né? Aí, outra questão de 2021, Prefeitura de Jaguariúna. Um bloco cúbico tem volume de 8 litros.
dado que 1 litro, olha, já deu essa relação, mas é importante você ter o conhecimento dessa relação. 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico, sua aresta média. Então, quer saber a medida da aresta do bloco retangular de volume 8 litros. Olha, o que é de um bloco cúbico? Desculpe. O que é um bloco cúbico? É um bloco que tem o formato de um cubo, tá? O cubo, gente, coloquei um desenho de um cubo aqui para a gente adiantar, tá? O cubo é aquele paralelepípedo reto retângulo, aonde o comprimento, a largura e a altura são com medidas iguais. Ou seja, essas três dimensões têm a mesma medida. Então é chamado de aresta do cubo. Ou seja, todas as suas arestas, que são essas linhas de contorno do cubo, tá? Por ser bloco cúbico, possui medidas iguais. Então, o volume de um cubo é o produto das três dimensões, seria aresta ao cubo. Como foi dado que o volume dele é 8 litros, gente, só que medida de arestas eu não posso tirar em litros. Então eu tenho que fazer também aqui uma conversão de unidades de medidas. O que foi dado aqui no enunciado? Que 1 litro é 1 decímetro cúbico. Então 8 litros vai corresponder a 8 decímetros cúbicos. Beleza? Então agora sim, eu vou igualar o volume, que é aresta ao cubo, volume de um cubo, aresta ao cubo. Aresta ao cubo igual a 8, que é o valor do seu volume, 8 decímetros cúbicos. Eu vou ter a medida da aresta em decímetro. A ao cubo é igual a 8, que número que é elevado ao cubo dá 8? Este número é o 2. Ou seja, eu extraio a raiz cúbica de 8. Então, a medida da aresta é 2 decímetros, tá? Só que o que eu vou observar aqui? Que as minhas alternativas estão todas em centímetros. Então, eu vou ter que converter este decímetro em centímetros. Para converter decímetro em centímetros, eu multiplico por 10. Então, 2 vezes 10, 20. 20 centímetros é a medida da aresta, que são as linhas aqui de contorno do nosso sólido geométrico, tá? No caso aqui, o nosso cubo. Resposta alternativa D de dado, tá? Então, também um exercício envolvendo um sólido geométrico, aonde eu tenho que ter conhecimento de um volume de um cubo, tá? O volume de um cubo é aresta ao cubo. Foi necessário também ter o conhecimento de conversão de unidades de medidas. Olha, aqui passou que 1 litro é 1 decímetro cúbico. Nem sempre você vai ter essa informação. Então é bom saber sobre isso. Então nós tivemos que fazer a conversão de volume de litros para decímetros cúbicos e depois tivemos que fazer uma outra conversão que foi de decímetros para centímetros, tá? Conversão de unidades de medidas. Beleza? Vamos lá para o nosso quarto e último exercício aqui. Bem, o que está dizendo aqui no nosso exercício 4? Um exercício de 2019, Prefeitura de Marília, São Paulo. Uma piscina tem um formato de um cilindro reto de diâmetro 5 metros e altura 1,5 metros. Beleza? Então, assumindo-se a aproximação do π igual a 3, a medida da capacidade é volume, tá? Da piscina será um valor, olha, observa que as alternativas estão todas em litros. Primeiro, eu vou calcular o volume em metros, depois eu transformo isso em litros. Olha, o volume de um cilindro, não importa se ele é reto ou não, tá? É dado por, então essa fórmula é importante saber, o volume de um cilindro. π vezes o seu raio ao quadrado multiplicado pela sua altura. Olha,
O que nós temos aqui? Temos o diâmetro do cilindro. O diâmetro é 5 metros. Eu preciso da medida do raio. Então, lembrando que diâmetro, como o cilindro a base dele é um círculo, se o diâmetro é 5, o raio é a metade do diâmetro. 2,5 metros, beleza? Então tá aqui o raio. A altura nós temos, que é 1,5, e pede para usar o valor do π igual a 3. Matamos o exercício, galera. Só substituir na fórmula do volume do cilindro, tá? Tem também uma playlist aí no meu canal sobre cilindros. Vamos calcular. Π, no lugar do π eu coloco 3. R ao quadrado, 2,5 ao quadrado, que multiplica a altura é 1,5. Para efetuar esses cálculos, eu vou precisar primeiro fazer a potência. Então, vai ficar 3 que multiplica. 2,5 ao quadrado é 2,5 vezes 2,5. Vai dar 6,25 multiplicado por 1,5. Ok? Agora eu faço o produto final. 3 vezes 6,25 vai dar 18,75, que multiplicado por 1,5 vai me dar 28,125 metros cúbicos, tá? Só que eu estou com o volume em metros cúbicos, as alternativas estão em litros. Bem, uma relação importante, 1 metro cúbico, cada 1 metro cúbico, ou seja, um cubo de aresta, 1 metro cúbico corresponde a 1.000 litros. Olha, para transformar então este volume em litros, eu vou multiplicar por 1.000. Multiplicar por 1.000 é deslocar 3 casas com a vírgula para a minha direita. Então, eu tenho 28,125, desloco 3 casas para a direita, eu vou ficar com 28.125 litros. Ou seja, multiplicar o 28,125 por 1.000. Então, vai me dar 28.125 litros. Beleza? Resposta aqui, então, se encontra na alternativa E. Olha lá, o volume superior a 25.000 litros. De excelente. Show, galera? Então, tá aí, ó. Olha, gente, aqui eu estou encerrando, então, na aula 15, a nossa playlist revisão final, né, de matemática para o concurso da Prefeitura Municipal de Taubaté. Qualquer dúvida em algum dos exercícios dessa aula, por favor, deixe nos comentários que eu terei o maior prazer em atendê-los, tá? Se gostou, não esqueça de dar um positivo aí no meu canal, vamos ajudar o canal do Tio Carlinhos a crescer. E se inscreva para ter notificações de novas aulas. Galera, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa revisão que eu fiz aí com vocês, com essas 15 aulas, tá? E sucesso na prova. Show? Olha, um abraço com carinho do professor Carlinhos. E sucesso. Fui!